Então, boa noite. Nosso assunto de hoje é a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, ou também conhecido processo de Revolução Americana. Muitos colegas não gostam desse termo, Revolução Americana, porque acham que não se aplica à independência dos Estados Unidos. Mas eu até prefiro Revolução Americana, porque a independência dos Estados Unidos da América, ela inicia um processo que vai levar à Revolução Francesa. Ela abre um longo processo das chamadas revoluções burguesas, Revolução Industrial, a Revolução Francesa propriamente dita, e, e ele constrói uma nova sociedade, né? Isso que eu acho importante. Ela não somente ela acaba com o domínio colonial britânico, com o monopólio sobre a colônia, mas ela cria uma nova sociedade, a primeira democracia moderna, né? Ela é a primeira vez que um sistema político surge na América, é autenticamente americano, não é algo que surgiu na Europa. Ele tem base, né, do iluminismo, ele tem base em muito do que aconteceu na Revolução Puritana, né, Revolução Gloriosa na própria Inglaterra, mas é algo que eu acredito que seja inédito. Então, primeiramente, vamos falar rapidamente sobre a colonização que teve na América do Norte. Se a gente pegar a América, né, ela foi colonizada principalmente pelos países ibéricos, Espanha e Portugal, e se concentraram na região tropical do continente, né? Portugal e Espanha. Portugal focalizou o litoral sudeste e nordeste da América do Sul para estabelecer sua colônia, visando a implementação da indústria açucareira, visto que o açúcar era o produto mais rentável para o mercado europeu. Então, o propósito de Portugal de explorar essa terra era conquistar riquezas naturais, caso houvesse, né? Demorou-se muito tempo para Portugal descobrir ouro e pedras preciosas aqui, que era o sonho de Portugal, porque eles pensavam que os espanhóis conseguiram na região do México, na Mesoamérica e na região andina pedras preciosas, eles calcularam, pô, o Brasil deve ter. Enquanto não descobriram, implementaram uma indústria de açúcar. Então, a gente tem que entender que o que vai definir o tipo de colonização implementada na região tem mais a ver com o clima. Regiões quentes tropicais proporcionam a produção de produtos tropicais, que eram os produtos que no século XVI e XVII alcançavam grandes preços na Europa, principalmente o açúcar, mas não somente o açúcar. Mais tarde o algodão, o cacau, bem mais tarde o café. São esses os grandes produtos de exportação nas plantations das colônias de exploração ibéricas. Quando a gente aprende sobre colônia de exploração e colônia de povoamento, lá no ensino fundamental, ele sempre estabelece essa dicotomia, né? Os dois lados contrários. Um é bom ou mal, né? O é bom é a colônia de povoamento, o mal é a colônia de exploração. E que a explicação, por exemplo, o Brasil ser um país subdesenvolvido, isso era uma questão muito cara durante o Brasil dos anos 70, porque os economistas, durante o governo da ditadura militar, pensavam assim, pô, o que deu errado no Brasil? Um país com dimensões continentais, uma população grande, recursos naturais, recursos energéticos, terras férteis, pô, e não dava certo. Então, alguns economistas encontraram na história colonial brasileira, dizendo que, olha, o Brasil é atrasado porque nós fomos colonizados por Portugal, e Portugal só buscava, então, o lucro, a exploração, não buscava povoar essa terra. Então, a gente cresceu com essa mentalidade que o Brasil é atrasado por ter sido uma colônia de exploração, e os Estados Unidos são o que são hoje porque tiveram um passado mais humanista, é a colônia de povoamento, né, onde os colonos iam para lá para povoar, não para explorar a terra. Isso é um grande engano, né? Esse é um grande erro pensar desse jeito, porque na América do Norte, devido ao clima temperado, não havia interesse econômico da própria Inglaterra de explorar economicamente a região. Então, alegou esse processo de povoamento
e de exploração, de colonização para a iniciativa privada. Não muito diferente, é claro, do que aconteceu aqui com com as capitanias hereditárias, né? Porque Portugal fez a mesma coisa, entregou aos donatários que eram particulares, né? Na implementação da exploração do Brasil, da colonização do Brasil. Então, a primeira tentativa de colonização na América do Norte é na Virgínia, durante o reinado de Elizabeth Tudor, que ela, por isso, né, em homenagem a ela, a Rainha Virgem, e foi feito por uma empresa, né, uma empresa de comércio da época, que levou alguns colonos. E com um clima temperado, né, a frio, não dá para você plantar açúcar, cacau, algodão, nada disso. Então, obviamente, a forma de colonização foi diferente. Mas o sul dos Estados Unidos, que tem um clima subtropical, quente e úmido, aí você tem um tipo de exploração econômica igual a que se teve aqui da colonização de exploração ibérica de Portugal e Espanha, muito próxima. Grandes latifúndios, mão de obra escravizada negra, africana, produtos tropicais voltados para o mercado europeu. No caso do sul dos Estados Unidos, vigorou principalmente a predominância do algodão para sustentar e alimentar a indústria, primeiramente de manufaturas britânicas e, consequentemente, a indústria têxtil britânica. Então, ao invés de a gente pensar que esses dois sistemas se opõem, colônia de exploração versus colônia de povoamento, a gente deve imaginar que ambos se complementam. Bom, mas como não tinha ouro e prata, pedras preciosas, e não tinha uma abundância de terras cultiváveis para produtos tropicais, que eram tão rentáveis no mercado europeu, meio que a Inglaterra meio que deixou a Levante a colonização. Ela meio que deixou uma coisa meio frouxa. Então, os colonos, só para a gente relembrar, para a gente não esquecer, os colonos que primeiramente vão chegar na América do Norte, na região do norte da América do Norte, né? As colônias de New Hampshire, Delaware, New Jersey, New York, Massachusetts, Pensilvânia, que compõem, né, o norte e o centro, né? As colônias do norte, as colônias centrais, elas, a gente vai chamar assim, para não ficar repetindo as mesmas colônias, eu vou chamar de Nova Inglaterra. Tá? O sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, vamos chamar então de colônias do Sul. Né? Essas colônias utilizaram mão de obra escrava negra em larga escala, que utilizaram o latifúndio, né, o plantation, com produtos voltados para o mercado europeu. Mas na Nova Inglaterra, quais são esses colonos que vão chegar primeiramente? Não são pessoas que vão fugir da perseguição política, religiosa, né, os puritanos fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, os protestantes, puritanos, pessoas que perderam suas terras durante os chamados enclosures. Isso é muito importante de manter isso em mente. A política de cercamento das terras livres, aquelas terras que eram disponíveis para os camponeses que poderiam apacentar seu gado, suas ovelhas, expandir um pouco a produção, passaram então a ser cercadas e eles ficaram proibidos de utilizar essas terras. Isso empobreceu muito os camponeses, muitos deles perderam suas terras, se endividaram, a nobreza começa a entrar em decadência, começa a vender suas terras para a burguesia então implementa um sistema capitalista no campo britânico. Então, uma leva de pessoas deixam o campo, né, o verdadeiro êxodo rural, e vão para as cidades, não encontrando emprego e dignidade nas grandes cidades, não estavam preparados para receber tal contingente. Eles, então, engrossam as fileiras da mão de obra barata das manufaturas e, consequentemente, a mão de obra barata das indústrias, mas muitos decidiram, então, migrar para a América. Eu até falei na aula que era o regime, né, que bancava essa ida para a América, era chamada de servidão de contrato, onde o cara ficava 7 anos praticamente escravizado, trabalhando para o dono da companhia de comércio que transportou ele. Depois, concluída a sua dívida, ele então era um homem livre e podia então
seguir sua vida na América. Então, uma característica da Inglaterra em relação à América do Norte, essas 13 colônias, que elas são independentes. Tá? Como não teve muito interesse da Inglaterra de participar dessa colonização, é claro que ela impunha várias coisas. Por exemplo, os ingleses do sul, das colônias do sul, só poderiam então vender algodão para a Inglaterra. Eles não poderiam vender algodão para outras regiões. Nós vamos chamar então essa frouxidão, essa flexibilidade, essa autonomia dos colonos americanos na América do Norte, nas colônias inglesas, de negligência salutar. Tá? A coroa britânica não exercia aquela fiscalização excessiva como Portugal exercia aqui. Nas últimas aulas a gente falou sobre o período da mineração, né, no interior do Brasil, em Minas Gerais. Nós vimos a preocupação, né, quase uma obsessão da coroa portuguesa de conseguir sempre mais ouro e pedras preciosas. E como ela criou um aparato imenso para evitar o desvio, o roubo e a sonegação de impostos. Na Inglaterra, como não tinha nada disso, né, na América do Norte, como não tinha nada disso, então os ingleses deixaram correr solto, né? É chamada negligência salutar. Isso permitiu, então, que os colonos britânicos importassem, por exemplo, o chá da Índia, das Índias Orientais, da China, da Índia, poderia ser comercializado, e era comercializado por empresas de comércio americanas. Havia um comércio livre entre os colonos americanos e também colônias e outros países que não eram da Inglaterra. Por exemplo, existia o chamado comércio triangular, onde os colonos americanos compravam açúcar das Antilhas francesas ou holandesas, não necessariamente de colônias britânicas como a Jamaica, né? Eles compravam então açúcar, transformavam esse açúcar em rum, né, que é a aguardente fabricada do açúcar, do melaço. Vendia então esse rum, trocava esse rum por mão de obra escrava africana na África e transportava esses africanos para trabalhar nas lavouras do Haiti, das Antilhas holandesas, do Brasil também, até mesmo do Brasil, e do sul dos Estados Unidos, como a Virgínia e a Carolina do Norte, Carolina do Sul. Tá? Então, esse comércio triangular só poderia ser efetuado devido a essa negligência da Inglaterra. Isso era impossível aqui no Brasil. O chamado monopólio comercial proibiu os colonos brasileiros de comercializar com outros países que não fosse Portugal. Só poderia se comprar produtos manufaturados de Portugal. Só poderia se vender o açúcar produzido no Brasil para Portugal. Né? Quando teve aquela União Ibérica, que a Espanha estava em guerra com a Holanda, e aí o Brasil ficou sendo também, assim como Portugal, da Espanha, as relações comerciais entre holandeses e brasileiros foi proibida. Por isso teve aquele avanço holandês no Nordeste brasileiro. Então, isso ia tudo bem nessa negligência, os colonos americanos, então, satisfeitos até com essa negligência, né? Você não cobra nada da gente, a gente não cobra nada de vocês, ingleses, né? Só que a coisa muda a partir da chamada Revolução Gloriosa, que já estudamos aqui, né? Quando o rei de tentativas absolutistas, né? O Jaime II, ele sofre um golpe, ele é tirado do trono, e no lugar dele o Guilherme de Orange, Guilherme III, Guilherme de Orange, chega ao poder e se compromete, então, a respeitar a Carta Magna, né? O Bill of Rights, garantindo os direitos individuais dos súditos. Não, o Guilherme de Orange, então, se submeteu à autoridade do parlamento e da Carta Magna, que é algo inédito também na história. Isso aqui vai levar, então, esse fortalecimento da Inglaterra, a partir daí, e vai ter um momento que a Inglaterra vai entrar em guerra com a França, devido à Guerra dos Sete Anos. Na verdade, a Guerra dos Sete Anos surge como uma treta entre Áustria e Prússia,
uma região chamada da Silésia. Mas aí, cada um dos contendores recebe o apoio de uma potência. As maiores potências da Europa nessa época são Inglaterra e França. Então, isso leva, então, Inglaterra e França a entrar em guerra. E essa guerra não fica apenas na Europa. Ela se estende também à Ásia e à América. Nessa guerra, quem vence, a chamada Guerra dos 7 Anos, dura de 1756 e vai até 1763. A França é derrotada. A França perde, então, suas colônias na Ásia, para a Inglaterra, por exemplo, na Índia, fica sob domínio da Inglaterra. E aqui, na América, no nosso continente, o Canadá, que era colônia francesa, passa a ser agora colônia inglesa. A França ela perde suas colônias do Canadá. Isso, por mais positivo que tenha sido para a Inglaterra, fez com que a Inglaterra perdesse muito dinheiro. Por mais que ela tenha saído vitoriosa, ela saiu quase na bancarrota. Foi terrível para a França, mas também foi terrível para a Inglaterra. Então, os ingleses pensaram, como a gente consegue mais dinheiro para fechar as contas no azul? Então, eles lembraram que eles tinham as 13 colônias e começam, então, a cobrar impostos. Né? Eles começam a taxar aquilo que nunca tinham feito antes. E outra coisa interessante também é que os colonos americanos lutaram do lado da Inglaterra contra os colonos canadenses, pensando assim, se a gente vence os canadenses, expulsa os franceses do Canadá, a gente pode ficar com as terras deles, né? Pode ter mais terras para a gente. Só que a Inglaterra dá uma pernada nos colonos americanos, diz, essas terras aí, a oeste, que eram da França, nada disso. Né? Não são para o bico de vocês. Deixe isso aí quieto. E isso vai fazer com que os colonos americanos fiquem muito frustrados, comecem então a se rebelar, já sentir um certo rancor contra a coroa britânica. E tem também a questão da influência iluminista. Nessa época, século XVIII, está correndo solto os livros do Voltaire, do Rousseau, mas principalmente de John Locke. John Locke, que era contrário ao absolutismo monárquico. E o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que também era contrário ao absolutismo monárquico. Essas ideias, então, começam a circular também na América do Norte. Circulam não apenas na Europa, mas em toda a América do Norte, aqui na América do Sul também. E começa, então, muitos começam a pensar que esse abuso de poder dos ingleses não é legítimo. Então, começam as chamadas leis tarifárias, né? Leis que vão aumentar a taxação sobre os colonos. Primeira lei, 1764, Lei do Açúcar. Então, se havia uma certa liberdade para comprar o melaço de colônias da Holanda, da França, quem quer que fosse, quem quer que apresentasse um preço mais em conta, agora só se poderia comprar melaço de colônias inglesas, como, por exemplo, a Jamaica. E isso aí vai ser um grave problema para os colonos, porque aí eles vão pagar mais caro, eles vão perder dinheiro no chamado comércio triangular com a África, por exemplo. Outra coisa também, todo documento impresso na colônia deveria receber um selo real britânico. E é claro que se pagava para ter esse selo. É mais ou menos como acontece aqui no Brasil com os cartórios que enriquecem, né? Para um documento seu ser validado, você precisa receber uma figurinha com um rabisco do cartório e pagar caro por isso, né? Os americanos acham isso um absurdo aqui no Brasil. Pois é, os americanos foram para a porrada por causa dessa lei do selo, que aumentava muito as relações comerciais, jurídicas na colônia, e até mesmo carta de baralho recebia isso. Então, tudo que era impresso, jornal, revista, documentos, e até carta de baralho, para você ver o absurdo que era a lei. E também começa um movimento de cobrar direitos. Eles pensaram, se eles querem, então, cobrar da gente, eles têm que também dar algo em troca. Então, em 1770, começa o movimento de taxação só com representação, ou seja, vocês querem taxar a gente, tudo bem, mas a gente quer um representante no parlamento britânico.
É isso que os americanos cobravam. Apenas um representante, um deputado lá no parlamento para representar os interesses dos colonos americanos. E isso, é claro, foi negado pela Inglaterra. Depois vem a lei do chá, que quebra todas as companhias de comércio orientais, que agora era um monopólio da coroa britânica, da Companhia de Comércio das Índias Orientais. E isso vai tornar os caras muita raiva. E isso vai levar a um episódio curioso que é chamado Tea Party. Vai ser a festa do chá de Boston, onde os colonos revoltados se vestem de índios, pintam a cara, botam penacho, botam roupa de índio, invadem os navios da Companhia das Índias Orientais Britânica, pegam todo o carregamento de chá e jogam no mar. Pegam lá um representante, né, da companhia, botam piche no cara, colocam pena de ganso nele e faz o cara beber chá fervendo, né? E aí, quando a coroa britânica foi pedir explicações, não foram a gente, foram os índios que fizeram. Mas é claro que a coroa sabia que isso era uma manifestação, um protesto. E aí, em resposta a isso, começam as chamadas leis intoleráveis. Como resposta, eles acabam com a lei do selo, mas o povo americano não sossega enquanto não tiver representação. E aí começam as chamadas leis intoleráveis, que é a gota d'água. O porto de Boston, que sofreu nessa Tea Party, ele então foi fechado, ocupado por tropas britânicas. Massachusetts, né, que fica na fronteira, lá no norte, na fronteira com o Canadá, perde terras para o Canadá, né? E isso cria então um mal-estar terrível para os americanos. Então, e também tinha a chamada lei do aquartelamento, ou seja, o colono americano era obrigado a dar casa, comida e roupa lavada para soldados na colônia, né? Soldados britânicos. Imagina o mal-estar que isso causava então para os americanos. Então, eles fazem uma reunião chamada Primeiro Congresso da Filadélfia, e nesse primeiro congresso eles decidem então fazer o seguinte: a gente vai tentar conversar de novo com a Inglaterra, né, para cobrar uma representatividade no parlamento. A Inglaterra não quer papo, eles se reúnem então em 1775 no segundo congresso da Filadélfia, um representante das 13 colônias, e lá então, depois de muita discussão, ele chega à conclusão que a única saída é o rompimento. Então, nomes como George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson são grandes nomes, né? São chamados pais criadores, né? Os pais da nação americana, pais fundadores. Eles chamam de pais peregrinos, né? Os primeiros colonos que vieram no Mayflower para a América, né? Os puritanos. Mas os pais fundadores são esses, né? O George Washington, Benjamin Franklin. E todos eles são grandes pensadores, grandes filósofos. Benjamin Franklin era até cientista. Ele fez aquela experiência, ele cria o para-raio, ele faz uma experiência com a pipa, né? Fica até famosa, soltar uma pipa numa tempestade com uma chave amarrada, não uma chave de metal mesmo, né? De porta. E amarrou na pipa, soltou a pipa na tempestade e aquilo conduziu eletricidade. Então ele inventa o para-raio. Ele vai até a França conseguir apoio contra a Inglaterra. Os franceses veem isso como uma chance de dar o troco na Inglaterra e se vingar dos ingleses pela derrota da Guerra dos 7 Anos. Então, eles chegam, elegem George Washington como líder revolucionário, líder das tropas, ele que era um grande fazendeiro também, dono de terra, latifúndio, dono de escravos. É interessante que os caras falam muito de liberdade, igualdade, mas que fica famoso nisso é a Declaração da Independência, em 4 de julho de 1776. Thomas Jefferson, então, escreve, né, a carta, a declaração, e é um marco também na história, porque é a primeira vez que um governo se preocupa com a busca da felicidade. Então, ele é muito influenciado por esses autores iluministas. Ele fala assim, olha, a Inglaterra ela não merece ser nossos governantes. O rei da Inglaterra não merece ser nossos governantes porque eles não se importam com a nossa busca individual da felicidade. Então, se um governo vai contra, impede que o seu povo, os seus súditos,
os seus cidadãos consigam encontrar felicidade por seus próprios meios de maneira livre e igual, não merece ser governante coisa nenhuma. Isso é uma coisa impressionante, isso é uma coisa assim revolucionária mesmo. Por isso que eu chamo de Revolução Americana, porque isso é um marco. Porque não basta só garantir o bem-estar, é garantir que cada um busque o que é melhor para si. Garanta, então, dê insumos, garanta os direitos individuais de cada um. É claro que a gente não pode também romantizar muito, a gente não deve esquecer que são homens brancos, as mulheres mesmo, as mulheres brancas não participam disso, são donos de terra, ricos, grandes proprietários rurais, donos de escravos, a maioria deles. Mesmo Thomas Jefferson tinha escravos e muitas das crianças escravas que nasciam na sua propriedade eram mestiças, porque ele se envolvia com algumas escravas. Né? Então, a gente não pode... E é claro que os índios vão ser massacrados e não participam também disso. Então, índios, negros, mulheres, estão todos de fora. Na verdade, independente dos Estados Unidos, por mais que se diga da participação popular, da comoção popular, na verdade, ela foi encabeçada por homens brancos, ricos proprietários de terra, ilustrados, né, cultos, e deixou de fora as mulheres, os pobres, os negros, escravizados e os indígenas. Tá? Então, isso leva a uma declaração de guerra. Né? O 4 de julho é a declaração de independência, é uma declaração de guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra não aceita sem briga isso. E é uma guerra que vai se estender. Né? Vai de 1776, com apoio, os americanos recebem apoio não somente da França, mas também da Espanha, contra a Inglaterra, e é uma guerra que vai se estender até 1781, quando os ingleses são finalmente expulsos na cidade de Yorktown, na Batalha de Yorktown. 2 anos depois, para vocês verem como eles não queriam largar o osso, eles aceitam então a independência dos americanos no chamado Tratado de Versalhes, também na França. Não confundir com o Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, que humilhou e sacaneou a Alemanha. Tá? Pois bem, então agora a questão é, que país vai ser formado? As 13 colônias vão virar o quê? 13 países independentes? Vai virar um país só? Eles vão botar um rei para governar toda essa galera? Vão botar o George Washington como rei? Na verdade, começa então outra discussão. Que país se construir a partir daí? E aí tem uma disputa entre federalistas, que queriam que cada estado, né, cada colônia fosse totalmente independente de suas próprias regras, leis. Né? E, por outro lado, tinha também os republicanos, que queriam, então, total independência, mas que se unissem durante questões de guerra, questões internacionais. Então, eles chegam a uma conclusão de que tem que se fazer uma espécie de federalismo. Então, que novo país é esse? É uma república, isso é muito importante. O nome oficial dos Estados Unidos é interessante, porque não tem significado, é um significado literal. São vários estados que estão unidos e que ficam na América. Né? Eles possuem autonomia para decidir suas próprias leis, porque a chamada Constituição americana ela tem poucos pontos, ela só vai colocando aquelas emendas depois. Eles vão colocando, não é o calhamaço, o catatal que nós temos aqui da Constituição de 88, não é aquele catatal, é uma folha, né? E com alguns 14 pontos e vão botando as emendas. Né? Fica a cargo de cada estado decidir suas próprias leis, como usar o dinheiro dos impostos e coisa e tal. Então, decide-se pela república, é uma república presidencialista, que é algo inédito também. República já existia, desde Atena, Roma, Veneza eram repúblicas, Holanda. Na Holanda tinha algumas cidades que eram repúblicas, mas a primeira república moderna que a gente conhece são os Estados Unidos. Né? Então, república presidencialista, um presidente eleito pelo voto, na época voto censitário, o voto não era universal, apenas quem tinha renda poderia votar. É claro, os homens brancos, né? Índios, negros e mulheres estavam de fora disso. Optou-se pelo federalismo e
a divisão dos três poderes, iguais em poder, um fiscalizando o outro, assim como o Barão de Montesquieu idealizou. Tá? E vai servir de inspiração para quem? Vai servir de inspiração para os Estados, para a América Latina, né? As repúblicas que vão surgir da guerra de independência contra a Espanha são todos países republicanos, inspirados na República Americana. O Brasil republicano também é uma fusão da República Francesa e da República Americana, mas com forte influência americana. Tanto é que a nossa bandeira quase foi uma bandeira igual à dos Estados Unidos, e o nome do Brasil, acho que até os anos 70, oficial era Estados Unidos do Brasil. Para você ver a influência da nação americana nas demais repúblicas. E quase 10 anos antes da proclamação da República durante a Revolução Francesa. Por isso, esse momento é tão importante para a gente entender não só o que são os Estados Unidos hoje, a influência que se tem no mundo todo, e também para a formação da cidadania moderna. Tá bom, gente? Algum comentário? Alguma dúvida? Tudo bem, então? Tudo certo? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês.